Olá, estudantes da primeira série, tudo bem? Neste vídeo vamos falar a respeito de substâncias puras, simples e compostas e misturas, ok? Vamos lá? Então vejam só, primeira coisa que a gente tem que analisar é como as substâncias são formadas. Então as substâncias são formadas a partir da união de átomos, tá certo? Então no caso aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio, formando o gás hidrogênio. Neste caso, eu tenho dois átomos de hidrogênio para um de oxigênio. Forma uma substância que nós conhecemos como água. Então, veja, aqui eu tenho átomos e lá eu tenho moléculas, certo? Quando a gente fala em matéria, lembre-se, a matéria é classificada em substância pura e mistura. Substância pura, eu classifico como substância pura simples e pura composta, tá? Quando eu falo em mistura, eu posso ter mistura homogênea, heterogênea, azeotrópica e eutética. Adianto a vocês que neste vídeo falaremos apenas de misturas homogêneas e heterogêneas, certo? Então vejam só, o que vem a ser uma substância pura simples? São substâncias formadas por um único elemento químico, tá? Eu posso ter 10 elementos químicos iguais, que vai formar uma substância pura simples, tá certo? Então aqui eu trago exemplos. O gás hélio, somente hélio, tá? Gás oxigênio, somente oxigênio. Quando eu falo em fósforo, eu tenho somente fósforo. Quando nós temos enxofre, eu terei somente átomos de enxofre. Então, substância pura simples, ela vai ser formada por um único elemento químico, beleza? Quando eu falo em substâncias compostas, o que a gente pode falar a respeito delas? Substâncias compostas são substâncias formadas por dois ou mais elementos químicos diferentes, tá certo? Então, forma uma molécula um pouco maior ou às vezes menor também, tá? Então, eu trago aqui como exemplo de substâncias compostas, hidrogênio e cloro, formando o gás clorídrico ou simplesmente ácido clorídrico, tá? Quando eu tenho amônia, eu tenho 3 átomos de hidrogênio para 1 de nitrogênio, mas eu tenho substância pura composta. Eu tenho água formada por 1 átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. E o gás carbono, 1 átomo de carbono para 2 de oxigênio. Aqui eu trago exemplos de substâncias compostas, tá bem? Então, composta formada por 2 ou mais elementos, simples por um único elemento, beleza? Guardem isso com muito carinho. E aqui eu trago mais elementos ou mais exemplos de substâncias pura simples e pura composta. Então, como exemplo de substância pura, o gás hélio, o gás oxigênio, o gás ozônio e o fósforo. Como exemplo de substância pura composta, o gás cianídrico, formado por 3 elementos químicos, e ainda a água, formada por 2 elementos químicos diferentes, ok? E quando a gente fala em mistura, o que é mistura? É a junção, é a união de 2 ou mais substâncias, de 2 ou mais alimentos, tá certo? Sem que ocorra nenhum tipo de reação química. Elas são classificadas em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vamos lá? Quando a gente fala em mistura homogênea, são misturas que vão apresentar somente uma fase. Anota no seu caderno. Fase é toda e qualquer porção visível da mistura, tá bem? Então aqui eu trago um exemplo de uma substância que tem uma única fase, formando uma mistura homogênea. Lembre-se, a água é uma mistura homogênea, tá bem? Misturas heterogêneas, elas apresentam 2 ou mais fases, certo? Então eu posso ter um sistema bifásico, trifásico ou polifásico. Então aqui trago o exemplo da água e do óleo, certo? Neste vídeo nós falamos a respeito de substâncias puras, simples e compostas e misturas, onde classificamos em misturas homogêneas e heterogêneas. Espero que tenham gostado e até a próxima.